Pessoal, boa tarde. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o alfabeto e sobre também regras de ortografia. Por que é importante a gente falar sobre o alfabeto? Primeiro, antes de a gente começar a entrar nesse assunto, eu vou lembrar vocês um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico. Primeiramente, onde foi que ele aconteceu e por quê? Então, vocês sabem que dentro do mundo, nós temos 9 países que falam a língua portuguesa como língua oficial. Nós temos 3 países da África, junto com Portugal, Brasil e Timor-Leste também. Então foi necessário que fizesse esse novo acordo para que todas as línguas, todos os países que falam essa língua portuguesa ficassem de uma maneira unificada. E dentro dessas mudanças, uma mudança que foi muito grande, que a gente já conhece, foi o quê? A introdução, o acréscimo de 3 novas letras dentro do nosso alfabeto. Que todos sabem que são as letras K, W e Y. Ok? Então, depois de 1º de janeiro de 2009, que começou a entrar em vigor essa mudança. Então, o nosso alfabeto ficou dessa maneira aqui. Após a letra J, a gente incluiu a letra K. Após o V, entrou o W. E após o X, entrou o Y. Então, a gente passa a ter de 23 letras a ter 26 letras. Ok? Então a gente vai ver um pouquinho agora também como a gente utiliza essas novas letras e por que a gente passou a incluir essas letras dentro do português. Por exemplo, a gente pode utilizar em nomes próprios. Dentro da língua portuguesa, antes de fazer parte do alfabeto, a gente já utilizava. Como, por exemplo, em Wallace a gente tem o W e Wagner também. Em Wallace com som de U e em Wagner com o som de V. Em unidades de medidas, como watt e como quilograma. E temos também aqui em palavras que vêm da língua estrangeira, como show, player e whisky. Agora, quando a gente estuda em relação a essas 3 letras, por que é importante a gente estudar um pouquinho mais a fundo? Justamente devido a essa colocação. Porque há uma discussão muito grande de que essas letras são consoantes ou são vogais. Porque dentro das 23 letras que nós já tínhamos, ou nós temos as consoantes, ou nós temos as vogais. E com essas novas que foram introduzidas, a gente consegue perceber que tem uma delas que tem uma análise diferente. Então, por exemplo, quando eu vejo a letra K, eu tenho o som de quê? O som do C, em Kátia como em Kaiser. Por exemplo, o Y em Playboy e Iago, eu tenho o som de I. Então, o K trabalha como consoante e o Y trabalha como vogal. Já o W tem uma análise diferente. Então a gente pode ter ora o W funcionando como V, como consoante, como em Wagner, como em Wallace funcionando como vogal. Então temos que estar sempre atentos para essa análise. Essas 3 letras que entraram para o nosso alfabeto nem sempre são somente consoantes ou vogais. K e Y a gente consegue perceber uma como vogal e uma como consoante, e já o W a gente pode ter as 2 funções. Ok? E mais um pouco à frente a gente vai também dar uma olhada em relação às regras de ortografia, que também é uma junção desse assunto. Já que a gente está conhecendo as letras, a gente vai conhecer também alguns casos específicos sobre a forma correta de se escrever. Ok?